Pessoal, voltamos. Estamos aqui com mais uma daquelas conversas culturais com o Bruno. E hoje a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos na educação. Esse primeiro vídeo, evidentemente, vai ser mais de contextualização, um pouquinho de teoria, de coisas prévias que são necessárias, né? E no segundo vídeo, porque esse vai ser dividido em dois, que a coisa é muito comprida, poderia ser uns 5 ou 6, mas a gente vai dividir só em dois. E aí a gente, no segundo, é que a gente vai falar especificamente sobre como utilizar histórias em quadrinhos na educação. Então esse é mais de ambientação sobre o assunto história em quadrinho, tá? Então deixa eu colocar aqui a minha tela. Espero que esteja legal. Então, Histórias em Quadrinhos da Educação, essa é a parte 1. Vai ter a parte 2. Vamos falar um pouquinho. Eu vou avisando que eu vou correr muito, porque o propósito aqui não é exatamente tudo que a gente vai falar nessa primeira parte. Então, eu vou passar um pouco batido, mas é só pausar e printar o que for necessário ou consultar as referências que a gente vai deixar embaixo do vídeo depois. Então, é simples, tá? Eu posso dar uma corrida que não vai atrapalhar em nada. Então, um pouquinho da história das histórias em quadrinhos, né? Falando dos primórdios, tem autores que dizem que a arte rupestre, ou seja, aquelas pinturas nas paredes das cavernas, já eram alguma coisa parecida com história em quadrinho, né? Então, por exemplo, na França tem uma caverna em Lascaux. Isso aqui são cavalos e animais e bisontes, ou seja lá o que, correndo. Tem outras, eu só coloquei essa, mas vale a pena dar uma pesquisada nisso, porque é como se algumas são... Tem uma que, se não me engano, é a morte do bisonte ou bisão, sei lá o quê. E mostra primeiro o animal, aí tem os homens lá, aí tem flecha e tal, aparece o animal morto. Quer dizer, é uma história contada em imagens. Por isso que tem muita gente que diz que seria algo como os primórdios das histórias em quadrinhos. Eu acho que é um avanço um pouquinho demasiado, né? Porque não tinha escrita, não tem nada, mas tudo bem. Por analogia, dá para ser. Outros apontam que os próprios hieróglifos, ou hieroglifos, existem as duas pronúncias, lá do Egito, já seriam uma espécie de histórias em quadrinhos. Eu particularmente discordo um pouco, porque isso era uma linguagem. Então, por exemplo, esse símbolo aqui, que é a água correndo, significava água, ou outras coisas, dependendo do contexto. Então, tudo tinha uma simbologia que contava, que relatava algo, que não necessariamente era uma história, mas também vale a analogia com as histórias em quadrinhos. Beleza, não vejo problema. Bruno, quer falar alguma coisa? Zé, eu sempre estranho quando a gente faz esse referencial lá para trás. Estranho, mas ao mesmo tempo entendo, porque mais à frente você vai falar, né, sobre toda a parte técnica de um quadrinho. E aí a gente tem que lembrar que nós temos aquelas linhas que dividem os quadradinhos, e quando a pessoa fala que a pintura rupestre ou os hieróglifos foram quadrinhos, a gente tem que saber separar. Uma coisa é o quadrinho que nós entendemos hoje, a narrativa gráfica, Uhum. a sequential art. Outra é algo que se aproxima ao que nós entendemos hoje como quadrinho, como você bem falou no início da tua explicação. Então, todos nós temos que ter cuidado quando nós afirmarmos que pinturas rupestres foram quadrinhos da antiguidade. Não, Exato, exato. não, perfeito. E se for assim, Zé, nós vamos começar também a pensar que os emojis também são quadrinhos, porque tem pessoas que só se comunicam com eles. Tem uma brincadeira que você monta uma sequência de emojis e você diz, tem que dizer qual é o nome do filme,
Então, só a primeira parte para a gente salientar aqui é essa. Cuidado, nós Uhum. não podemos afirmar que foram quadrinhos. Nós podemos afirmar que há uma ligação, há uma conexão, há um entendimento entre a arte sequencial que nós temos no dia de hoje com esse tipo de desenho do passado. É o que eu falei, como associação, eu acho que vale a pena, né? Agora, se eu tivesse que bater o martelo, o que não é o caso, mas para mim aquelas pinturas das cavernas têm mais a ver com a história em quadrinho do que os hieroglifos, entendeu? Muito mais. Porque Agora, contam Zé, realmente uma história, né? perdão, sim, sim. Os quadrinhos utilizam o referencial dos hieróglifos e das pinturas rupestres muita coisa nas suas narrativas. Uhum. Então, por exemplo, se você for pegar o Apocalipse da Marvel, dos X-Men, tem várias cenas dos quadrinhos em que ele está lendo escritos em hieróglifos. Uhum. Se você for pegar uma saga do X-Men, que eles vão para um outro planeta, existe uma pintura feita numa pedra, que é uma profecia, que Uhum. conta a história de um grupo de heróis que viria naquele planeta defender lá o povo, libertar o povo, algo assim. Ou seja, querendo ou não querendo, o próprio universo do quadrinho, ele faz uma ligação com esse tipo de desenho que nós tínhamos no passado. Fora os Indiana Jones da vida, né? Porque sempre tem um negócio que foi escrito numa coisa antiga, às vezes só Sim, sim, desenhos e sim. tal, e E isso coisa. só estreita o laço e nossa ideia de que é tudo a mesma coisa. Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Bom, continuando aqui sobre a história das HQs, não vou ficar lendo isso aqui, né? Quem quiser, dá uma pausada aí, printa a tela, mas é, depois a gente vai ver que muita gente, muitos teóricos, mais por tradição do que por história e cronologia, eles fecham como o Menino Amarelo sendo o início dos quadrinhos como a gente conhece hoje. Não é, né? Se a gente observar aqui essas datas, ó, o Hogarth, no século XVIII, estamos falando de 1700 e alguma coisa, já fazia umas sátiras com desenho e com legenda e tal, que são bem parecidos com as histórias em quadrinhos, especialmente aquelas mais antigas que não tinham balão, como a do Príncipe Valente e aquelas coisas lá. O Toepler, já final do século XVIII, início do XIX, né, também escreveu essa Histoire de Monsieur Jabot, 1833, vai acompanhando as datas, né? Em 1865, o Bush publicou uma história que é conhecida no Brasil como Juca e Chico. Curiosamente, foi traduzida pelo Olavo Bilac, né, que todo mundo conhece. O Ross, né, criou essa personagem aqui numa revista de humor inglesa, Judy, né, em 1867, quer dizer, desde o século XVIII, já estamos no XIX, e tem essa figura aqui que é o Angelo Agostini, que ele é um italiano, mas radicado no Brasil para todos os efeitos brasileiro, passou a maior parte da vida dele, se eu não me engano, no Brasil. Em 1869, ele publicou As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. É um negócio muito engraçado, eu recomendo. Teve uma reimpressão, até por um órgão federal, a imprensa de não sei o quê, e ficou muito legal, eu tenho isso. Eles pegaram todas as tirinhas, botaram tudo organizadinho. Vale a pena tentar conseguir isso, talvez em algum sebo, não sei se ainda vende. Mas já estamos no século XIX, 1869, né? O Rudolf Dirks, aqui já é século XIX e XX, né? Um alemão que se radicou nos Estados Unidos, né? Criou os famosos Os Sobrinhos do Capitão. Isso quem é chegado em quadrinho mais da antiga conhece, né? Já era tira e foi lançada nos jornais americanos em 1897, tá? Provavelmente inspirada nesses caras aqui. Então, quer dizer, 1897. Aí, a gente seguindo aqui, é consenso, né, entre aspas, que o Yellow Kid, o Menino Amarelo, do Walt Colt,
que é uma personagem dessa história, Hohenzollern, né, que é a história de um pessoal que morava num beco lá, acho que em Nova York, sei lá, 1896. Então, dá-se como o início dos quadrinhos como a gente conhece hoje, 1896. Só que o Angelo Agostini, em 1869, publicou isso aqui, que tem tudo a ver com as histórias em quadrinhos que a gente conhece. E ainda tem os Sobrinhos do Capitão, mas que esses estão em 97, estão bem mais perto disso aí. Então, essa questão de quem começou as histórias em quadrinhos é uma polêmica que a gente não vai decidir Entrar aqui, aqui, não tem por que mas, entrar aqui. mas para mim, a coisa vai até o século XVIII, lá para trás. Não é o Menino Amarelo, não. Mas a gente aceita por causa da tradição, tá? É esse aí que é o Yellow Kid, tá? Ficou famosão. Bom, aí surgiu uma época meio tétrica, ou como se diria hoje, as trevas, né? Eu Foi ia uma falar meio dark. dark, uma época trevosa, né? E que começaram a cismar que os quadrinhos estragavam a língua, seja de qual país que fosse onde fosse publicado, que estragavam os bons costumes e aquela coisa toda. E começou a surgir um preconceito, até porque diziam que o quadrinho era uma subliteratura. Bom, primeiro que a gente hoje já sabe que não é literatura, né? Quadrinho é quadrinho, literatura é literatura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada gênero deve ser estudado e analisado independentemente. Então, chamar de subliteratura já tem dois Eles erros. podem até dialogarem, Sim. eles podem até terem pontes que vai de um para o outro, né? Por exemplo, você pode ter adaptações literárias como essa aqui, Memórias do Sargento de Milícias, toda Uhum. quadrinizada, desculpa, mas você não tem como chamar o quadrinho de literatura, né? Porque não é, né? Não é, não é, ok. É até uma coisa interessante, você levantou um ponto que eu acho que a gente nem ia tocar, mas então tocamos agora. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, olha só, você pode dizer que é bem semelhante porque muitos livros têm ilustrações. Só que uma coisa diferente, a gente vai ver depois que o quadrinho, como é uma narrativa gráfica, isso a gente vai definir depois também, ele tem uma mistura de texto com imagem. Pode ter só imagem, mas ele conta uma história por meio de texto e imagem. As ilustrações que você encontra em romances, por exemplo, né, o Gustave Doré foi um grande ilustrador francês que ilustrava vários livros e tal. Acho que ele ficou rico com essa história toda. Mas se você tirar aquelas ilustrações, o A texto narrativa continua, isso continua, mesmo. não causa o Não menor interfere na problema. narrativa. Às Uhum. vezes é para tirar aquela coisa pesada do texto, joga uma figurinha ali, né? Às vezes é para dar uma ilustrada mesmo, né? Por isso que o nome é ilustração, ou seja, está descrevendo a menina, a Chapeuzinho Vermelho. Coloca o que o desenhista achou que seria Chapeuzinho Vermelho, a casa lá e tal. Mas se você tirar, não faz a menor diferença. Agora, tira as imagens dos quadrinhos para você ver o que acontece. Acabou o quadrinho. Você perde o entendimento da narrativa. Exato. Então, quer dizer, quadrinho é quadrinho, literatura é literatura, os dois maravilhosos, mas são elementos, são gêneros independentes, né? E aí, como eu estava falando, não vamos esquecer que nessa época a gente estava na época já pré-Guerra Fria, tinha perseguição aos comunistas, a União Soviética estava em voga, então tudo que pudesse ser associado com o comunismo era condenado. Teve uma perseguição imensa no cinema, muito ator e diretor foi proibido de trabalhar por conta disso, tinha que ir lá responder num tribunal. Curiosamente, estamos, parece que, vivendo um período bastante semelhante aqui no país, né? A gente pode até depois gravar um vídeo sobre isso, mas você vê como é que as coisas vão e voltam, né? Esse cidadão, o Wertham, que era um alemão radicado nos Estados Unidos, um psicólogo, escreveu esse livro,
que traduzindo, eu acho que isso não saiu no Brasil. Sedução dos Inocentes, tá? E a partir desse livro, aí foi uma perseguição enorme aos quadrinhos, ninguém podia ler quadrinho, criança não podia ler quadrinho, adolescente, nem adulto podia ler quadrinho, porque era coisa ou comunista, ou ruim, ou feia, ou atentava contra os bons costumes, etc, etc, etc. Só de curiosidade, esse cara teve a brilhante ideia de escrever esse livro porque ele foi pesquisar os infratores, os menores infratores em algumas prisões nos Estados Unidos. E em muitas das celas ele encontrou o quê? Tchan, 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 quadrinhos. Qual foi a brilhante conclusão do rapaz? Eles estão presos porque liam quadrinhos? Ou os quadrinhos ajudaram na delinquência deles, né? Pronto, então demonizaram os quadrinhos, né? Muita editora fechou, não podia mais publicar nada, e por conta disso houve um período grande, bem longo, que durou, a rigor, até os anos 80, mas já do final dos 70 a coisa começou a liberar um pouco, né? Então tinha um preconceito grande contra os quadrinhos. Curiosamente, já acabou de sair esse livro, que é uma graphic novel, quadrinho, que eu recomendo, está vendendo, não está tão caro, e se atentar para o título, Frederick, que é o Frederick Wertham, e William é o William Moulton Marston, que é o criador da Mulher Maravilha, que é uma amazona, daí o título do livro. Então, eu ainda não li, eu comprei, já chegou, mas eu ainda não li. Mas o subtítulo, Perseguição e Censura aos Quadrinhos. Então, pelo que eu já vi a respeito, parece que é um super quadrinho que conta toda essa história aqui, sobre o que o Wertham fez. Tem um livro também chamado A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que eu vou falar depois, quando mostrar as referências, mas que vai ficar aqui embaixo, e também ele conta toda essa história bonitinha. Vale a pena. Isso aqui acabou de sair, tá? 2001, da Pipoca Nanquim. Então, eu recomendo muito. Então, foi uma fase negra para os quadrinhos, né? Esse já está, então, na minha lista dos próximos livros a serem adquiridos, com certeza. Perdoem o ato falho de fase negra, foi uma fase tétrica para os quadrinhos, tá? Então, Zé, deixa diga. eu só fazer um comentário aqui. Pouco nós temos contato com o que realmente aconteceu com a publicação do Seduction of the Innocent. Mas deixa eu ler um trecho que está no livro Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, da Rama, Barbosa, Ramos, Vilela e outros autores. Só para a gente dimensionar como é que foi a situação naquele momento. Uhum. De fato, de uma maneira geral, as revistas de histórias em quadrinhos posteriores ao Comics Code, que você vai falar mais à frente, caminharam decididamente para a mediocridade, passando a veicular, em sua grande maioria, histórias pífias e sem grandes pretensões criativas. A palavra criativa aqui me chamou muita atenção, Zé, que realmente pouco contribuíam para o aprimoramento intelectual de seus leitores. Por outro lado, isto fez com que qualquer discussão sobre o valor estético e pedagógico das HQs fosse descartada nos meios intelectuais, e as raras tentativas acadêmicas de dar algum estatuto de arte aos quadrinhos logo seriam encaradas como absurdas e disparatadas. Ou seja, Zé, com a criação desse livro, o Frederick praticamente fez uma caça às bruxas aos quadrinhos. Sim. Nesse livro você vê que tem histórias de que escolas proibiam o gibi, o quadrinho dentro da sala de aula ou no pátio, seja em qualquer lugar. Houve também momentos que queimaram os gibis. Algumas instituições queimar, Zé. Isso é muito cruel. E tempos depois, mais à frente, né, quando essa bola baixou, o Frederick, ele declarou que, na verdade, o estudo dele não tinha embasamento científico, que ele concluiu de qualquer maneira porque ele precisava
ter uma projeção profissional no país que ele estava. É É, brincadeira, não é? o cara faz o auê todo, derruba tudo e depois pede perdão e, né? E a palavra criativa aqui me chamou a atenção porque você imagina um artista que precisa desenhar, que precisa se expressar através da sequência gráfica, ter todo o seu processo criativo tolhido, cortado, moldado Uhum, por alguém que não é da área, por alguém que. Porque até mesmo se a pessoa fosse da área, não haveria uma censura, não haveria um corte, haveria um entendimento entre ambos para uma melhor adequação daquele desenho, daquela criação artística. Não simplesmente uma vetar aquela obra, vetar aquele quadrinho, vetar aquele desenho. Por isso que falou que ficou pífia, ficou medíocre, uhum. e, entre outras coisas. E isso que você falou, a gente viu no Brasil e em outros países com a ditadura militar. Eles faziam exatamente a mesma coisa. Mas por que censuraram a música, o filme, a história em quadrinho, o livro? Por quê? É porque atenta contra. Aí botava uma frase feita Qualquer. lá, qualquer, e um Aham. abraço, quer dizer, né? A gente viveu isso aqui, a América do Sul viveu isso, com todas as ditaduras militares, e como eu falei antes, a coisa pode estar voltando, infelizmente, né? Já temos exemplos disso, né? Agora, o que você falou de caça às bruxas também tem a ver com isso aqui. Esse cara, o McCarthy, ele promoveu o que a gente chama, em história, isso é conhecido como caça às bruxas. Foi esse cara que começou com a história toda do anticomunismo, ele e os chegados dele, né? É porque ninguém Então, faz nada sozinho, né? não, É claro que não. sempre uma Mas tem um que entourage. representa que é para Tem um depois que representa e tem aquela entourage ali atrás que que se vai puxando o pegarem, barco. pega o cabeça, né? Então, Uhum. essa história de anticomunismo, essa coisa toda, ele foi um dos grandes cabeças lá. Então, tinha tribunais e tribunais e tribunais, e eles chamavam cineastas, escritores e esse pessoal todo para responder. Você é comunista, mas porque o seu trabalho assim, 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 atenta contra a segurança nacional. De novo, estamos ouvindo essa expressão nesse país hoje em dia, né? E aí, os, as editoras se reuniram e falaram assim, ó, assim vai ficar complicado. Porque com a proibição dos quadrinhos, fechou muita editora gráfica. Não só o pessoal perdeu emprego, mas você ficou sem ter aqueles locais que publicavam as histórias. É uma coisa interessante de lembrar que nessa época tinha o que é chamado de pulp fiction, né? Que eram livrinhos, às vezes eram em quadrinhos, às vezes eram só texto. Muita gente boa começou escrevendo pulp fiction. Chamava pulp fiction porque era um negócio todo em papel jornal, aquele papel vagabundo, entendeu? E então era ficção de polpa, como ele chama polpa, o papel feito de polpa, um papel vagabundo. Tem até um filme do Tarantino, né, Pulp Fiction, mas que não tem muito a ver Perfeito. com. Quer dizer, tem a ver porque o título. Esses Pulp Fictions que a gente. Esses livrinhos que tinham Pulp Fiction, ou tinha história de terror, ou de assassinatos, violência, essa coisa toda. E o filme Pulp Fiction tem tudo a ver com isso, né? Só rever que a gente vai ver. Então, o Tarantino, inclusive, é fãzoca de história em quadrinho. Ele fez já prefácio para um livro que eu tenho da Modesty Blaze, se eu não estou enganado. Esse cara ele curte quadrinho, como muitos cineastas. Então, nessa época, eram os pulps, eram as pulp fictions que vendiam muito. E, claro, os quadrinhos que já estavam sendo vendidos separadamente. E com essas editoras fechando, né, isso meio que acabou. Aí algumas editoras se reuniram e falaram, então vamos fazer assim, vamos criar um código nós, tá? E o código, eu acho que você tem uma lista aí de coisas muito interessantes. O código tinha vários itens, né? E você não podia fazer absolutamente nada. Você só podia publicar se estivesse dentro do Comics Code Authority, né? Que seria um selo. É uma censura,
Mas uma vez que aparecia, eu tenho revistas mais antigas, é só procurar no sebo que aparece esse selinho, mesmo no Brasil, tá? Sim, sim, Zé. Eu tenho uma republicação aqui dos X-Men e mesmo sendo uma republicação, eles colocam aqui, olha, o selo Aí, tá vendo? Tá em é português? reproduzir, está em português, Aí, tá mas eles vendo? reproduzem no selo. Pois é. Isso espalhou para o mundo inteiro, evidentemente, né? Ele gostou da ideia. Ah, então se aparecer isso é porque tá bom. E Porque aí tá surge bom. um outro problema para os estudiosos dos quadrinhos. Digamos que você queira estudar, por exemplo, a Mulher Maravilha, né? Ela foi afetada por isso. Então, se você conseguir lá, essa parte não foi muito afetada. As histórias dela, quando eram publicadas, a roupa dela não mexiam. Já saía do jeito que era para sair, segundo o código. Agora, por exemplo, no Brasil, a coisa ainda era pior. Então, eles às vezes obrigavam as editoras a crescer o tamanho da saia da Mulher Maravilha, porque estava mostrando muita coxa. Então, e o texto era totalmente mexido, era mal traduzido. Quando era traduzido, que às vezes era inventado, eu Meu acho que Deus do céu. foi o Nelson Rodrigues que traduziu o quadrinho. Aí perguntaram para ele e como é que ele fazia. Ele, não, eu não entendo nada não, eu não, nem entendo inglês muito bem. Eu vou vendo as figuras e vou criando uma história. Então, Meu Deus do céu. se você pegar quadrinhos traduzidos nessa época, tem que tomar muito cuidado. É melhor pegar o original, porque isso aqui, estou falando de Brasil, mas em outros países Uhum. aconteceu coisa bem semelhante, eles foram adaptados no texto e foram mexidos na imagem, porque não podia mostrar isso, mostrar aquilo, então a imagem era editada. Tudo por conta daquele nosso querido Vertam, e do McCarthy e do Comics Code Authority. Tá? Você quer falar alguma coisa antes de eu prosseguir? Sobre o Código de Ética dos Quadrinhos que foi aplicado aqui no Brasil. Uhum. Porque, como você disse, Zé, isso repercutiu no mundo todo, sabe? Nós sentimos aqui a reverberação dessa, dessa censura, né, aos quadrinhos. Então, por exemplo, aqui no Brasil tinha coisa do tipo, numa narrativa, você cria a menção dos defeitos físicos e das deformidades deverá ser evitada. Ou seja, nós já não teríamos o professor Xavier, Sim. não é? Ah, não é permissível o ataque ou a falta de respeito a qualquer religião ou raça. Isso é óbvio. Isso não precisava estar ali, né? Embora no passado isso acontecia com bastante frequência. É, você não pode retratar família com problema, você não pode retratar professor com problema, ou seja, todo mundo que for adulto, que tiver uma posição de tutor, cuidador, aquele que toma conta, ele não pode ter problema. Agora, relações sexuais, cenas de amor excessivamente realistas, anormalidades sexuais, sedução, não podem ser apresentadas nem sequer sugeridas. Olha como é que ficou o negócio tolhido. Ou seja, não sobra nada, porque as pulps, por exemplo, e os quadrinhos tinha muito assassinato, tinha história de crime, então era sangue para tudo que é lado, tinha sexo, não explícito, mas tinha menções a sexo, e nada disso podia, ou seja, as empresas faliram, as editoras que Sim, publicavam pulp faliram. sim, sim. Que já não era um preço muito grande, né? Ela já era vendida muito baratinho, Uhum. né? Bom, alguns livros sobre quadrinhos que a gente recomenda que todos leiam para conhecer um pouco da coisa toda, vão estar nas referências. No Brasil, os pioneiros foram Álvaro de Mó e Moacir Cirne, e aqui vale a pena chamar atenção para uma coisa. Hoje em dia, as histórias em quadrinhos são estudadas na academia, né, em praticamente todas as áreas. Você cismou de estudar, se encontrar alguém para
te orientar, Orientar. você estuda. Mas nessa época, nesse início aqui, estamos falando de século XX, mas lá pela metade, né, e tal, basicamente só quem estudava isso eram as faculdades de comunicação, né, porque tinha a ver com a comunicação. Design estudava também por causa do desenho, da pintura e tal, mas não era uma coisa muito comum. O Cirne e o Moya são os nossos maiores representantes dessa época, né, desse início. Contemporaneamente, dentre outros, né, o Valdomiro Vergueiro, o Paulo Ramos, a Ângela Rama, que o Bruno falou, aliás, o livro que ele citou vai estar na nossa referência, se eu sei qual é. Então, esses, para mim, são dois dos maiores especialistas teóricos das histórias em quadrinhos no Brasil hoje em dia. Tá? Mas existem muitos outros. Tá? Existem livros sobre quadrinhos e sobre mangás, tá? Estarão aqui nas referências, né? De repente eu depois dou uma mostrada aqui. Então vale a pena dar uma pesquisa. Mas eu tenho que ler esse tipo todo, essas coisas todas, se eu quiser trabalhar com história em quadrinho na sala de aula? Não, não tem que ler. Mas pelo menos alguns mais, assim, digamos, iniciantes, seria interessante dar uma lidinha, ainda que nem todos os capítulos, nem tudo, para você meio que se situar, especialmente quem não tem o hábito de ler quadrinho. Quem tem o hábito de ler quadrinho já está num outro Meio ponto, caminho andado, né? já está meio caminhado. Mas tem muita gente que gosta, até gostaria de ler, mas que não tem o hábito de ler os quadrinhos. Então, eu recomendo, acho que o Bruno também, que dê uma olhadinha em alguns desses títulos. E tem coisa muito barata que está lá, que você encontra em sebo, não precisa comprar ele zero. Então, muitas bibliotecas têm esses livros. Né? Então, como eu falei, hoje em dia já está um pouco mais disseminado esse estudo. Então, você pode encontrar isso em bibliotecas de escolas, de universidades, é só procurar que você vai encontrar. Mas eu acho muito interessante que você dê uma olhada nessas questões. Esses livros que estão nas referências não são livros teóricos. Tem 2 ou 3, mas não precisa ler, que é do Scott McCloud, mas isso não precisa ler. Uma coisa sobre a história, sobre a própria... E tem livros que é como usar quadrinhos na sala de aula, como usar quadrinhos. Então, esses a pessoa pode ir mais direto lá, porque, inclusive, os autores já explicam algumas coisas na introdução. Tá? Aí, tem uma coisa que, até nesse livro da Ângela Rama e Companhia Limitada, eles falam, é necessário é necessária uma alfabetização nos quadrinhos. Aí tem uma coisa curiosa. Eu li o resultado de uma pesquisa, foram perguntar para algumas pessoas que não liam quadrinhos por que elas não liam quadrinhos. E por incrível que possa parecer, algumas delas, muitas delas, não foi majoritário, mas muitas delas, é um número grande para a pesquisa, disseram que se perdiam para passar de um quadrinho para o outro, que não entendiam muito bem a lógica, a dinâmica. Por isso que essa tal alfabetização em quadrinhos, está entre aspas, evidentemente, é necessária. Ou seja, é bom conhecer os elementos das histórias em quadrinhos, né? Então, por exemplo, tem alguns... Eu coloquei 3 quadrinhos aqui, 4 quadrinhos de uma mesma história, mas de páginas diferentes. Todos esses itens são importantes, né? O quadro é exatamente o quadrinho. História em quadrinhos, é porque tem vários quadros. O Bruno tinha falado mais atrás sobre aquela questão dos quadrinhos hoje em dia terem essa divisão, né? O quadrinho é bem dividido e tal e coisa. Até a página 20, porque alguns já vão, as imagens vão se Extrapolar, né, o quadro. sobrepondo. Então, Uhum. isso a maior parte sim, mas tem muitos que isso já ficou para trás. Onomatopeia, todo mundo sabe o que é você tentar representar algum som que não exista na língua com
letras e os sons da língua, né? Zé, isso é tão importante, essa onomatopeia, que inclusive nos seriados antigos do Batman, quando ele dava um soco no inimigo, aparecia escrito na tela, né? O barulho do soco, Uhum. o barulho de algo quebrando, ou seja, o seriado está fazendo uma homenagem ao quadrinho, inserindo essas onomatopeias. Elas são fundamentais no quadrinho. Porque veio de lá, né? Veio do quadrinho, né? Sim. Naquelas séries, é o pau, que era o soco, o bang, que era o tiro, e tinha vários outros sons. Então, isso é a onomatopeia. Sarjeta é esse espaço que fica entre um quadrinho e outro. Muitos teóricos, muitos estudiosos dizem que é aqui que o leitor fecha a história. Por exemplo, se nesse quadrinho tem um cara apontando uma arma para o outro, e se nesse quadrinho tem o cara caído no chão, você não precisa dizer para ele que o outro atirou nele e o tiro pegou nele. Então, essa sarjeta, esse espaço em branco, é importante, né, para, segundo a teoria, para o teu cérebro interpretar o que aconteceu entre um e outro. Mas aí já é teoria, não nos interessa muito. Recordatório é esse tipo de comentário aqui. Às vezes é um narrador falando, às vezes é uma das personagens falando em primeira pessoa, né? A gente chama de recordatório ou legenda. Recordatório é melhor. O balão de fala, que todo mundo conhece, que mostra o que alguém está falando, e o balão de pensamento, obviamente, que mostra o que alguém está pensando. Essas formas variam, né? Se eu não me engano, o Valdomiro faz isso nesse livro, ele mostra vários exemplos de balões, né? Mas, para quem vai trabalhar quadrinho, também pode prestar atenção no letreiramento, ou seja, nos tipos de letra, só olhar para cá. Tem negrito, tem itálico, tem letra maior do que a outra, tamanho da fonte, essas daqui das onomatopeias, tem cor, né? Mas também tem as cores das próprias personagens, dos uniformes, da roupa, dos locais, né? E com a própria leitura, porque se você tem texto e imagem, você pode explorar a imagem, mas também pode explorar o texto separadamente, depende do teu objetivo pedagógico, né? Com aquele grupo, com aquele aluno, com aquela turma. Então, isso aqui também não pode ficar de fora, né? Continuando, existe uma coisa que o pessoal chama de metáforas visuais, que são essas coisas assim que são impublicáveis. Então, isso aqui, a Mônica bateu no Cebolinha e ele está xingando ela. Mas, primeiro, por ser criança, e segundo, por não quererem colocar, não vai sair o palavrão aqui. Se fossem quadrinhos adultos, talvez saíssem. Então, o pessoal usa o recurso de metáforas visuais. É aquela coisa do zzzz, que é o cara dormindo. Às vezes tem um som do serrote, né? Às vezes tem uma porção de ovelhinha pulando uma cerca, que é contar a ovelha para dormir, aquela coisa toda, né? E tem as linhas cinéticas, que são linhas que representam movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, tem dois traços e tem umas linhas curvas aqui no pé da Mônica. Aqui também. Isso é para mostrar que ela está correndo. E a gente sabe que ela está correndo da direita para a esquerda, porque a curva aqui está assim, né? Aqui a gente vê pelas linhas cinéticas que ela está rodando o coelhinho, né? Você vê que forma um círculo aqui, né? Não está completo, mas forma um círculo. E ao mesmo tempo ela está rodando e balançando. A gente sabe por causa dessas linhas aqui. Aqui é a respiração dela, que ela está correndo, então está, né, o puff, puff, puff. E aqui é indicativo de que ela está correndo, que seria aquela fumaça que Levantar a sairia poeira. levantando a poeira do chão. Supostamente isso aqui é grama, então você pode questionar, pô, mas peraí, grama faz poeira. Mas isso é linha cinética, é só para indicar Para indicar que tem movimento, tem que tem movimento. velocidade, tem. Então, isso é Isso mesmo. importante que a pessoa saiba analisar, né? Porque no outro vídeo a gente vai falar, se você está trabalhando com gente que ainda não sabe ler, você pode explorar tudo isso aqui. Não sabe ler, mas já pode falar. Então, isso tudo pode ser explorado verbalmente, né? Mas isso a gente chega lá depois. A leitura tem que tomar cuidado, por isso que talvez muita gente
se confunda, né? A leitura do quadrinho ocidental, que a gente pode chamar de comic, ela vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, primeiro eu vou ler isso aqui, que é o título. Depois vou ler isso aqui, que é o nome da personagem, que é o título. Isso aqui é um recordatório inicial. Estou indo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aí aqui só tem um quadrinho, eu vou passar para ele. Os balões, primeiro é esse, depois é esse. Aí eu venho para baixo, esquerda. Então, aqui só tem uma onomatopeia. E aqui é o outro quadrinho que tem 2 balões. Primeiro eu leio esse, depois leio esse. No quadrinho oriental, o japonês é um mangá, mas tem coreano também, tem vários outros, tem chinês. De cima para baixo permanece, mas aí é da direita para a esquerda. Então aqui eu primeiro leria esse quadrinho. Eu não entendo japonês, mas primeiro você vai ler esse texto, depois o texto daqui para cá, depois passa para baixo, mas é esse quadrinho da direita, depois esse, depois esse, depois esse. E isso tem que ficar bem claro. Em 5 minutos de leitura você pega, mas se você não tem o hábito, alguém tem que te mostrar com o quadrinho na tela ou na mão como é que você faz. Então isso seria o sentido de leitura. Alguns mangás, eles vêm até com uma instrução de como devem ser lidos, né? Sim, sim, sim. Na primeira página, né? Que a gente chama de última, na primeira página, ele já diga como é que tem que ser lido. Normalmente é assim, pare, você está começando pelo lado errado, porque aí você vai ter que começar, esse aqui que está em português, eu começo por aqui, e essa é a última página. O mangá é exatamente o contrário, aqui é a primeira página, aí vem aqui e você vai lendo de trás para frente, que na verdade é de frente para trás, para os orientais, né? Isso é importantíssimo de começar vendo. Se você tem um aluno, uma aluna que não está acostumado, você tem que fazer essa introdução, né? Alguns tipos de HQs, né? Isso aqui todo mundo conhece, é a tira. Muita gente fala tirinha, mas os especialistas não acham muito legal porque diminui a coisa e parece que é uma coisa menor, menos importante, ou que é sempre pequenininha, não é, porque tem tiras longas, seriadas. Então, a recomendação é usar tira. Isso aqui acho que é o gatão de meia idade, né? Normalmente sai em jornal, em revista, embora já estejam saindo também na web. Tem o gibi, ou revista em quadrinhos, como a gente conhece, né? Eu botei vários aqui, Cavaleiros do Zodíaco é mangá, Ronaldinho Gaúcho e Avril Lavigne. Às vezes, eles pegam celebridades e criam uma história em quadrinho sobre essas celebridades. Teve Ayrton Senna, teve Neymar, né? Essa é a Júlia, história em quadrinho italiana, da Bonelli, que é da editora do Tex. O Tex é faroeste, aquela Faroeste. coisa de bang bang. A Júlia é uma criminóloga. É uma história muito legal. Ainda sai, é fácil encontrar no Jornaleiro. Eu gosto muito da Júlia. Ela investiga crimes, ela ajuda a polícia, porque ela é criminologia, é uma das matérias que tem, ou pelo menos tinha, nos cursos de direito. Em alguns países ainda tem, que é você traça, todo mundo já deve ter ouvido falar assim, do perfil do criminoso, né? Então, por exemplo, o pedófilo, o estuprador, tem perfis, né? E, às vezes a idade, às vezes frustrações sexuais, essa coisa toda. Então, o criminólogo, a criminóloga estudam toda essa questão. É muito legal isso aqui. E a gente já tem as webcomics, que são histórias que são criadas para o web. Aqui tem uma divisão. Você pode, por exemplo, a editora pode pegar essa revista da Júlia e criar um e-book. Isso não é bem webcomic, isso é a mesma história que foi digitalizada e está sendo vendida como e-book. O webcomic é quando ela é criada para a web. Ela pode até depois sair impressa, como muitas saem, mas ela foi criada para a web. E dependendo dos autores, às vezes, por exemplo, tem histórias que são criadas, tem webcomics que são criadas para celular ou para tablet, e que se você mexer, movimentar o aparelho, já aparece mais coisa, ou dá outra ideia de movimento, de alguma coisa de profundidade. Então, a webcomic é uma coisa que foi preparada para a web mesmo. Tá?
Você tem as graphic novels, que em português se chama graphic novel mesmo, mas quem não quiser pode falar romance gráfico ou novela gráfica, também são conhecidos. Isso aqui é diferente do gibi, porque em tese o gibi ele é seriado. Por exemplo, essa Avril Lavigne é 1. Então, esse aqui também é o 1. Agora, a Júlia já não é o 1. Então, ele, em tese, vai saindo. O Super-Homem já está, não sei em que número, o X-Men já está, a nova fase já está no 14. Né? Então, por isso que eu falei, em tese, é seriado. Tá? As graphic novels, não. São obras fechadas. Fechadas, isso mesmo. Existem casos, por exemplo, como o do Sin City, né? Que até virou filme, do Frank Miller, se eu não estou enganado. Então ele escreveu o primeiro, foi tanto sucesso que ele escreveu acho que mais 6 ou 7, mas não tem conexão. Cada história é um livro diferente, né? Então você pode até, claro, achar uma conexão ou outra, mas não é para ter, tá? E você pode ter histórias como V de Vingança, que é esse aqui, né? Que todo mundo já deve ter visto o filme. Natalie Portman, não é? Natalie Portman, isso mesmo. E isso veio de uma graphic novel, né? A graphic novel do Alan Moore, né? E do David Gibbons, não é isso? Não, David Lloyd. Foi escrita uma coisa completa e um abraço. Foi vendido e tal, e depois fizeram um filme e tal. Agora, isso não teve sequência. Agora, algumas graphic novels como essa, elas são publicadas em fascículos, em gibis, até completar. Depois só vende o encadernado. Né? Então isso acontece, mas não é que sejam gibis, elas são graphic novels, só que estão sendo publicadas aos pouquinhos para dar mais dinheiro para a editora, evidentemente. Né? E deixar a gente um pouquinho mais pobre, né, Zé? Porque a gente não aguenta, a gente acaba comprando a edição toda fragmentada. E Aí depois no quando final eles sai a lançam um capa dura... encadernado lindo, capa dura, e a gente fala assim, vamos ter que comprar a edição definitiva encadernada. Isso é um absurdo, mas é verdade. E Aí aí... 10 anos depois, eles relançam o Isso. encadernado comemorativo de 10 anos. Aí você fala, vou ter que comprar comemorativo de 10 anos. E aí, espertamente, vem artigos, vem os desenhos originais, vem extras, vem não sei mais o que. Você fala, eu Isso mesmo. preciso disso, né? Essa daqui é outra graphic novel, é o Mouse, recomendo fortemente. Eu já tive com o mouse na mão para comprar, mas eu desisti. É uma história Me densa, arrependo até pesada. hoje. O Art Spiegelman, que é o autor, ele desenhou e escreveu, né? Então ele entrevistou, eu acho que foi o pai dele, que ainda estava vivo na época, que o pai e a mãe foram prisioneiros de campo de concentração na Alemanha. E eles conseguiram fugir. Depois a mãe morreu, eu acho, o pai ficou, não estou bem certo de quem morreu mais tarde. Mas ele entrevistou o pai dele e criou essa história sobre os campos de concentração, o nazismo, essa coisa toda. É simplesmente sensacional. Mouse é mouse em inglês, é camundongo, é como eles chamavam os nazistas. E cada um, os americanos eram um animal, tinha o coelho, tinha o cachorro, cada nacionalidade tinha um animal associado diferente. Então isso aqui é uma graphic novel, é um volume só, acabou, fim, não tem mais e tchau. Tá? Agora, você também encontra grandes clássicos da literatura brasileira, portuguesa, inglesa, francesa, alemã, seja lá o que for, que foram quadrinizados. E aqui tem o Corvo, que é um poema, né, do Edgar Allan Poe, que está quadrinizado e desenha. Cara, sensacional isso aqui. Isso aqui tem que ler. Especialmente quem estuda inglês ou literatura. Literatura norte-americana. Isso aqui tem que ler. Isso aqui ficou muito bem feito. O texto está ipsis literis o do Poe. Eles não mexeram no texto. Agora, os desenhos, claro, são viagens do desenhista. Né? Os Lusíadas, todo mundo conhece. Grande Sertão Veredas. Né? E isso aqui é muito antigo. Saiu uma edição que era Clássicos... Illustrated. Classics Illustrated, que saiu no Brasil também pela editora... depois eu lembro o nome.
e foi a maior editora de quadrinhos até chegar a Abril e dominar o mercado, né? Então, eles lançavam várias coisas, como Hamlet, Otelo, e várias coisas da literatura universal, não era só do Shakespeare, não, tá? Muito legal, não é, Zé? Imagine que Muito bacana. saudade de ter É da uma editora Ebal. como essa. A Ebal publicava isso no Poxa, Brasil. Editora Brasil América. Ebal. Publicou isso durante anos. E como eles estavam aquela história do Comics Code Authority, eles publicavam assim, personalidades brasileiras. Então vinha a história do Duque de Caxias, vinha a história de não sei quem. Mas tem muita coisa interessante aqui, tá? Alguns termos são importantes, Zé, mas... desculpa, deixa eu só falar aqui meu momento saudosista. Ah, Eu morro de saudade dos gibis, Contos da Cripta Contos da e Cripta. histórias de terror. Morro de saudade. Essa semana no Insta, eu fui numa página Editora Heróica e ele tinha lá um fato curioso, que a Editora Abril chegou a publicar uma revista do Drácula com histórias criadas pela Marvel. Uhum. E não sei se você sabe que o Drácula na Marvel, de tempos em tempos, ele volta para assombrar os heróis, né? Para brigar com os heróis. Então, assim, a gente sabe que a cada 3, 4 arcos de sagas, é, uma delas vai ser com Drácula. É interessante, é. E aí ele publicou aqui no Brasil, a Abril publicou essas histórias do Drácula da Marvel, e apesar de vender muito bem na banca, o título foi precocemente cancelado por treta, por birra lá dos diretores da Abril. É Sim, mole. sim. Porque era Ebal, E que era... aí eu lembro que eu lia, eu não cheguei a ler da Abril, eu cheguei a ler da editora Block, histórias de terror da editora Block. Não sei se Uhum. você lembra. Aquilo era muito bom, Zé. Aquilo era muito bom. Eu não sei te dizer até hoje qual era o prazer que eu sentia lendo essas histórias, porque eram as histórias assim mais absurdas do mundo, mais É, absurdas total. era as Pulp Fictions. Total, mas eu me amarrava em ler aquilo, sabe? É. Era muito legal, era muito legal. Era a Ebal, que era talvez a maior editora, depois chegou a Abril, depois chegou a Globo, tinha a Block, aí depois chegou uma do Paraná também, que foram várias editoras, aí depois aos pouquinhos foram sendo compradas ou fechadas, né? Uhum, Esses termos são importantes, né? Mas só para a gente se situar. Não vou nem perder tempo com isso, né? Quem escreve o roteiro ou script, em português se usa script também, é o roteirista. Isso é a história mesmo, né? O desenho, que é a arte, né? O letreiramento é quem faz as letras. Isso é uma arte, hein? Os letreiradores, eles são pagos a peso de ouro, porque se a letra não sair legal, a revista pode não vender, a graphic novel pode não sim. vender. Eu sei que a editora Pipoca Nanquim trabalha com um cara que é sensacional, acho que é o Arion, e cara, os caras são simplesmente, eles são muito bons, são artistas, é uma outra arte, né? É uma outra arte. As cores, né, que são os coloristas, e tem a tradução. Né? Eu até não estou aqui com o livro na mão, mas o Érico Assis, acho que é o nosso maior tradutor de quadrinhos e de livros também, ele traduz livros também, e ele acabou de lançar um livrinho sobre a experiência dele traduzindo quadrinhos, né? Tudo isso, pessoal, está no YouTube. É só procurar lá vários roteiristas e vários desenhistas e tradutores que eles têm entrevistas e mais entrevistas com eles contando sobre a arte deles, né? E você tem a edição ou adaptação. É aqui que muita coisa ruim acontece, né? Porque o tradutor traduz, aí devolve para a editora. Aí a editora tem sempre uma pessoa que é responsável pela edição que vai para a livraria ou para as bancas. Beleza. Aí a pessoa vai lá, tem algumas coisas que realmente têm que ser feitas, né? Você tem que adaptar determinadas coisas para a realidade do Brasil, nesse caso, né? E tudo bem, a gente entende isso. Mas tem muita coisa que é muito mal feita. Então, às vezes, você estraga uma boa tradução por conta dessas editões, das adaptações. Está faltando uma figura aqui, que é a figura do revisor ou revisora. Nem todas as editoras colocam isso no expediente como uma
uma atribuição específica, né? Quem faz isso normalmente é o editor, a editora, ou quem adapta, que às vezes é a mesma pessoa. E aí eu tenho uma coleção de erros, que depois a gente pode gravar um vídeo só sobre isso. Tem uma página no Facebook, é só procurar, que é Erros nas Histórias em Quadrinhos. Os caras ficam só caçando o erro lá, quer Caçando o dizer... erro. E aí vem um parênteses. Pelo preço que a gente paga, que está caro, quadrinho está muito caro no Brasil, né? Mesmo gibizinho está caro. Para você encontrar determinados erros, às vezes são erros de língua portuguesa, de concordância nominal, verbal, coisas grosseiras mesmo, e às vezes são erros de design, de balão sem texto, né? Aqui está o balão, o texto sai fora. Teve até uma treta aí, procura no Twitter, né? No YouTube com o Neil Gaiman, né, que é a editora no Brasil que publica o Neil Gaiman, as histórias do Neil Gaiman, fez uma bobagem lá, e os tuiteiros mandaram um tweet para o Neil Gaiman, e ele ficou muito decepcionado. Então as coisas às vezes têm nível internacional, né? Mas Acho que foi 2017 ou 2016, eu não lembro. Eu comprei uma história comprei um gibi dos X-Men, e na última cena, quando a vilã é descoberta, o balão estava todo preto, uhum, e a última imagem, né, que é a imagem do Noturno interferindo na briga entre a vilã e o herói mais novinho, estava toda preta. Ou seja, eu não consegui pegar como é que foi o desfecho que aquele herói mais novinho descobriu que a vilã estava transmutada em outra forma. uhum. E aí eu tive que ir no Facebook e caçar com o pessoal. Foi publicado a revista com esse problema de gráfico. Aparentemente, ninguém percebeu, mas o pessoal que fez o download ilegal, que você sabe que não é correto, tinha essa parte. Aí começaram a compartilhar para todo mundo, Aí te obriga a ler. a gente obriga a ler. É muito complicado. E tem vezes, por exemplo, essa do Neil Gaiman, acho que foi num Sandman da vida aí, eles... Cara, e Sandman é de responsa, né, Zé? Mas é por isso que deu treta. Aí, isso foi republicado e a editora fez um recall. Mas, cara, olha o trabalho que dá para você pegar o recall, entendeu? Pegar a edição nova. E tem muitas que não fazem nada, ó. Lamentamos profundamente, isso Isso acontece. aconteceu com a Marvel. E eu acompanhei, E achei que no aí, mês seguinte, na edição seguinte, fossem republicar aquela história, ou fossem não, lançar uma errata. não, não, não. Lançaram não, tá? É complicado, é complicado. É o que eu disse, pelo valor que você paga, para não ter esse tipo de erro. E com essa gente toda envolvida, né, não é para acontecer isso. Né? E são editoras, às vezes, grandes, internacionais, Sim. multinacionais. Né? É claro que um caso como esse aconteceu comigo, né, que o último balão deixou de aparecer. Se eu tivesse que aplicar essa história em quadrinhos com meus alunos, eu ia pedir para eles criarem o final, né? Eu ia pedir para Sim. eles criarem o balão final, mais o desenho e o balão que finalizava a narrativa, o desenrolar de tudo. Ou Sim. seja, se você está atento para esses detalhes, qualquer elemento no quadrinho você pode aplicar como Não, fundo pedagógico, você pode aplicar como uma atividade já de é uma sala de atividade, aula. né? Já é uma Sim, sim. atividade, já é uma atividade. E essa coisa de edição é tão ruim às vezes que teve uma treta grande com uma gráfica que imprimia alguns mangás aqui no Brasil, e que o mangá não estava bem colado, aí falavam que o mangá gritava, porque você tinha que abrir e fazia barulho. E era verdade. Aí ficava tudo franzido lá dentro, era uma porcaria. Fora quando, às vezes, eles usam um papel de má qualidade, e aí você vê o verso, você está lendo uma página e vê o verso, A sombra da mesmo página anterior. mesmo não estando solta. Você está com o livro aqui, mas essa página você vê o que está impresso atrás. Aí, por exemplo, você vai trabalhar com isso, você tem que escanear aquela página para mostrar para os alunos, vai sair com o Acabou. verso. Aí é complicado, né? De novo, é um valor alto que a gente paga e a qualidade nem sempre é a esperada, né?
Bom, eu encerro a minha parte por aqui, só recomendando, eu tenho 2 sites. Nesse aqui, se você for em arquivos, quadrinhos e educação, tem muitos trabalhos que foram até alunos meus em semanas acadêmicas, que escreveram, que já prepararam atividades para vários níveis e várias disciplinas. Já tá tudo pronto lá. Tá? Então podem dar uma olhadinha para se inspirar. Eles autorizaram botar lá, mas não tem que, mas é tudo baixável, é só pegar, tá? E nesse aqui, você vai em outros, tem o Mundo dos Quadrinhos, que é um texto que eu venho escrevendo já há bastante tempo, que conta toda essa história dos quadrinhos, desde as origens até coisas como quadrinhos que foram para o cinema, a mulher nos quadrinhos, a tradução dos quadrinhos, a estilística dos quadrinhos. Então, talvez seja interessante dar uma olhadinha nisso aqui. Tá? Então, fica aí então, os links e o caminho para chegar onde tá. Tem mais coisa lá, quem quiser ler, evidentemente, é tudo gratuito, é só baixar, tudo em PDF. Ok? Bruno. O que eu montei para esse vídeo? Uma bibliografia visual. Já que a gente está falando de quadrinhos, a intenção aqui Tá liberado já. foi apresentar 3 formas de trabalharmos os quadrinhos, né? Ou de adentrar nesse universo dos quadrinhos. Aquele que é a parte teórica, né? Aquela parte mais densa, que você necessariamente não precisa dominar para começar a usar quadrinhos em sala de aula. Mas, se você se interessar pelo assunto, por favor, dá uma lida em alguns capítulos dessas obras. Quadrinhos, Sedução e Paixão, do Moacir Cirne, como você já falou, né? mas anteriormente, da Vozes. Fantasias e Cotidiano nas Histórias em Quadrinhos é muito legal, Zé, porque ele trabalha essa questão da subversão, do punk, né? A personagem rebordosa, e como esse humor ácido está presente, ácido e inteligente, né? Está presente nos quadrinhos. Mulher ao Quadrado, da Selma Oliveira, que estuda a posição da mulher, a figura da mulher, a representação da mulher nos quadrinhos ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você quiser pegar como a Mulher Maravilha era desenhada no passado e como ela é desenhada hoje, vale muito a pena você pegar e fazer uma análise, por exemplo, pelo viés que a Selma Oliveira oferece. Eu tenho essa enciclopédia aqui da Mulher Maravilha e você vê claramente que tem umas figuras aqui do corpo feminino, né, que se aproxima muito do corpo masculino. E aí isso é uma questão para outros vídeos, né? Essa objetificação do corpo da mulher, né? Só te interrompendo rapidinho, Claro. essa questão da objetificação do corpo da mulher tem um movimento entre as artistas e até os artistas dos Estados Unidos, e já chegou no Brasil também, em outras partes do mundo, que é exatamente isso. Eles advogam que você tem como representar mulheres bonitas, lindas, sensuais, gostosonas, sem que seja feita uma coisa muito Um explícita. exagero do traço, né? Isso recomendo procurar no YouTube, tem vários vídeos falando sobre isso, e teve uma cartunista, eu não sei dizer se é americana ou brasileira, que fez até um desenho ilustrativo. Então ela mostrou, olha, é assim que vem, é assim que deveria ficar, para ser menos agressivo para as mulheres, né? Eu trouxe até aqui um exemplo do corpo feminino, da parte das nádegas. Se você parar para ver, é justamente isso que você mostrou. Como que é desenhado e como pode ser que vai trazer a realidade do corpo feminino. Ou seja, está nesse livro da Selma. Então, é a parte teórica que eu aconselharia. E só para
citar a treta, aí cada um vai procurar, falando dessa questão, às vezes existem exageros dos dois lados, né? Uma coisa é a pessoa militante daquela área, e outra coisa é, de repente, você que não é militante, mas que também concorda. O exemplo é o seguinte, a Mulher Maravilha tem uma edição recente, que a Yara, ela é brasileira, né? Qual é o sobrenome dela? É Yara alguma coisa. Yara Flores. Yara Flores. E eu comprei as duas edições americanas, que termina em duas, são e-books curtinhos, que vai demorar para sair aqui. E eu, sinceramente, achei sensacional. É uma mulher que desenha. Não achei nada de explícito demais no corpo da Yara, tá? Achei ela bonita, uma mulher muito bonita. As poses não achei nada muito explícito demais, mas muita gente criticou que a desenhista fez o corpo da Yara como não deveria ser feito. Mas não é meu lugar de fala, eu não concordo muito. E também criticaram, porque a roteirista, pegou a mitologia da Mulher Maravilha, né, lá de Temícera e Grécia e aquela coisa toda, e misturou com algumas coisas que tem no Brasil, como Caipora e essas personagens mitológicas, né? Não muito como parte, como é que eu vou dizer? Não como uma mitologia que fica misturada com a outra, mas ela vem para cá e encontra na floresta amazônica o Caipora e outros, né? Eu também não achei problema nenhum, até porque se for assim não pode fazer nada com mitologia nenhuma. Então eu acho que isso dá um vídeo diferente, né? Mas é aquela questão do será que realmente ela avançou o sinal nesses dois casos? Fica a treta aí para quem quiser procurar e tomar o seu partido. Vai lá, Bruno. Bom, e lembrando aquela parte que você disse sobre a alfabetização nos quadrinhos, né? O que é sarjeta, onomatopeia, quadro, balão? Nós temos que referenciar aqui o mestre Will Eisner, que criou o Spirit, com as duas obras Quadrinhos e Arte Sequencial e Narrativas Gráficas, Princípios e Práticas da Lenda dos Quadrinhos. Entre os dois, eu prefiro o de capa verde, tá? Quadrinhos e Arte Sequencial. Então, se a pessoa quiser optar pela compra, eu indicaria comprar o verde, porque ele é o mais basicão, o mais inicial, é o pontapé para que você adentre nessa alfabetização dos quadrinhos. Bruno, eu preciso ler ele para usar quadrinho em sala de aula? Não, não. Mas ele vai me dar um respaldo maior? Com certeza, tá? Principalmente foi aquilo que você falou, porque nós vamos ter pessoas que não vão conseguir ler os quadrinhos. E aí você precisa orientar essa pessoa como vai ler o quadrinho. Eu confesso que até hoje, Zé, para eu ler um mangá, eu sofro, tá? Eu leio, mas aquelas primeiras páginas ali eu vou engatinhando. Depois eu pego o ritmo. Só que, estranhamente, se eu pegar um outro mangá, eu vou sofrer também nas primeiras páginas até pegar o ritmo. Como é que são as coisas, né? E eu acostumado com quadrinhos desde novo. Bom, agora é uma questão mais de você dialogar quadrinho. Paulo Ramos, sem comentários, né, Zé? Uhum. Dialogar o quadrinho com a nossa realidade. Isso é muito bom você fazer, porque você acaba fazendo com que o aluno, desculpa, que o estudante perceba ali a realidade dele espelhada, representada, contada. No primeiro do Paulo Ramos, ele fala um pouquinho mais da linguagem dos quadrinhos, bem próximo do que o Eisner fala, e ele adentra no campo dos estudos linguísticos. Uhum. O segundo, ele trata da Só um questão... instantinho, Perdão, Bruno. perdão.
quem se interessar, a editora Parábola tem um canal no YouTube e eles têm vários cursos lá sobre vários assuntos muito interessantes. E o Paulo Ramos eles chamam de mini cursos, então são cursinhos em 4 ou 5 vídeos, de às vezes 15 minutos, 20 minutos, no máximo meia hora cada um. E o Paulo Ramos tem um que ele fala sobre quadrinhos, então é só procurar lá. Então, ele inclusive fala essa questão da tira, que é melhor chamar de tira e não tirinha. E tem vários outros, no da Parábola eu acho que tem mais um ou dois, mas no YouTube você encontra vários desses estudiosos dos quadrinhos falando sobre a aplicação disso na educação e em outras áreas, né? Vai lá. Bom, então você tem elementos como o espaço e o tempo nos quadrinhos, os personagens e a ação narrativa, o papel da onomatopeia e da cor nos quadrinhos, a oralidade nos quadrinhos, ou seja, isso são temas que o Paulo Ramos aborda nesse livro. Então, ele já começa a achar que ele tem que ser um livrinho que você tem que separar alguns reais para comprar para ter na sua biblioteca de quadrinhos. Que o segundo é é a ciência super... É esse daí, isso mesmo. O segundo é a ciência dos super-heróis, que explica como que esses autores dos quadrinhos buscam na nossa ciência, na ciência real, né, elementos para compor os poderes ou o maquinário usado pelos heróis e pelos super-heróis. Eu vou citar o exemplo do Hulk, que tem aquele GPS interno que ele sempre volta para o deserto, para onde ele nasceu. Essa ideia foi criada a partir do conceito do GPS, da ideia de localização, GPS, bússola, essas coisas. Então, você pode jogar o Hulk em qualquer lugar do mundo, que ele sempre sabe aonde ele está, porque ele faz a triangulação a partir daquele deserto que ele originou. E não é algo penoso de ler esse segundo livro, ele é muito tranquilo, ele é muito legal. E, por fim, Heróis e Super-Heróis do Mundo dos Quadrinhos, que é um livro pequenininho, mas altamente interessante, né? Ele fala sobre o surgimento dos heróis, que corresponde a determinados contextos históricos e sociais. Por exemplo, na crise de 1929, os anos turbulentos de 1930 e a emergência da Segunda Guerra Mundial e o papel dos Estados Unidos da América nessa área toda, né? Então a gente pode pensar o Capitão América, o Hulk mesmo, que é um grande herói que se alimenta da radioatividade, né? Ou seja, aquela ideia de que nós temos um monstro aqui, nós temos uma criatura que não adianta você lançar nenhuma arma nuclear para a gente, porque ele se alimenta disso. Ou seja, todos esses heróis, ele comenta aqui nesse livro, que eles têm eu não digo função, Zé, mas eles têm uma ligação com o contexto histórico da época, uma ligação com o Zeitgeist. Uhum. E, por fim, são 3 livros que eu recomendo que todos que queiram trabalhar quadrinhos na sala de aula tenham na biblioteca. Primeiro, porque eles são de de fácil acesso à compra deles, tá? Segundo, eles são ricos com exemplos. De início, você tem que pegar o exemplo neles mesmo, para depois você criar as suas atividades com seus estudantes. O primeiro, como nós falamos aqui, como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. O segundo, que é o Histórias em Quadrinhos na Escola, do Flávio Calazans, que ele é pequenininho e ele é ultra fininho, mas ele é maravilhoso porque ele divide o livro todinho por disciplinas, ele dá uma ideia de cronograma de como você pode usar um quadrinho na sala de aula. E, por fim, o do Valdomiro Vergueiro, junto com o nosso mestre Paulo Ramos, que é um livro um pouco mais denso, mas ele apresenta caminhos que podem ser trilhados por professores e alunos em sala de aula a partir de obras em quadrinhos incluídas pelo governo, ou seja, ele já trabalha essa questão de
um quadrinho tido como oficialmente aceito pelo governo. Isso você não tem que necessariamente usar, tá, Zé? Uhum. Mas foi o que eles decidiram fazer aqui. Então, pode ser bibliografia, pode ser literatura em quadrinhos, pode ser mangás, tudo isso. Nesse livro específico, ele trabalhou com essas obras da lista do PNBE do governo. Uhum. Por fim, eu queria mostrar aqui um critério para você avaliar o material didático. É claro que ele foi tirado de um livro e existem livros paradidáticos que trabalham somente com quadrinhos. Então, quando você lê aqui a palavra, quando eu falar aqui a palavra livro, você pode entender também gibis, histórias em quadrinhos, tá? Como é que eu vou escolher, Bruno? Qual o gibi que eu posso usar na minha turma? Primeiro, Zé, eu acredito que nós temos que separar o nosso gosto do gosto dos nossos alunos. Se eu pudesse, eu usava X-Men para todas as atividades, mas não é bem assim que a banda toca. E não deixaria nunca, nunca um gibi da Arlequina entrar na minha aula. Ah, meu Deus. Ai, ai. Não, não, mas olha só, se a gente quiser falar sobre questões de gênero, empoderamento, a Arlequina é maravilhosa, tá? Dentre outras coisas. Pois é. Então vamos lá. Ó, aqui ele sugere quatro itens. Um requisito importante na HQ didática é a existência do drama, do verbo, da ação. Você tem que verificar na sequência gráfica, na sequência narrativa, se tudo isso faz parte e se dá um bom caldo para você montar uma atividade para os seus alunos. A linguagem é acessível. Eu lembro quando eu era criança, eu não conseguia ler Mickey, Pato Donald. Eu cansava na leitura. Ao tempo que eu devorava Maurício de Souza, a senhora, rapidinho, eu demorava 3, 4 dias para ler um gibi do Tio Patinhas, por exemplo. Eu achava muito difícil a leitura dos balões, eu achava que tinha muito texto naquele balão. No caso de existirem longos discursos e ilustrações detalhadas de processos, descritivas, no entanto, sem narrativa, ao longo de 2 ou 3 páginas, ou até então balões de fala com mais de 7 linhas, o material pode ser entediante, afastando e desmotivando o aluno. Por outro lado, você pode usar essas páginas sem narrativas e pedir para que eles criem a narrativa, que eles criem os balões. Ou seja, não descarta de primeira, não. Pensa naquele material bruto que você tem, como é que você pode usar. É necessário que o livro, ou o quadrinho, né, ou o gibi, capte o interesse dos alunos. Minha recomendação, pergunta para os seus alunos, quando vocês leem gibi, quando vocês leem webcomics, o que vocês gostam de ler? Qual é o interesse de vocês? Baseado no que eles falarem, aí sim você traz o material para eles. É claro que, em caso de dúvida, o professor poderá testar o livro mostrando aos alunos e pedindo que avaliem. Então, você traz Tio Patinhas, Turma da Mônica, tem agora em inglês Mônica's Gang, tem a Mônica em espanhol também, né? Traz X-Men, traz um mangá que você goste, que você acha interessante, e mostra para os alunos, deixa eles interagirem com esse material para você verificar qual tem uma maior aceitação por parte deles. E aí esse gosto, claro, vai te direcionar o que você pode fazer, né? Por exemplo, se eles gostarem muito de Homem-Aranha e Superman, não adianta você fazer para eles Tex, Uhum. que é faroeste, não tem nada a ver. Já Homem-Aranha e Superman, você pode trabalhar com o conceito de conurbação urbana, né? Porque Metrópolis e Gotham City, elas têm uma estrutura física da cidade muito parecida, que se você colocar lado a lado, você não tem um limite, você não tem uma divisão entre elas. Isso eu vou falar um pouquinho mais no segundo vídeo. Então, Zé, aqui ficam as 4 dicas mais interessantes para você escolher o material que você vai trabalhar
em sala de aula. E eu finalizo por aqui, Zé. Beleza, beleza. Eu só quero mostrar aqui rapidamente, porque vai estar nas referências, quer dizer, vai estar aqui embaixo, mas eu queria só mostrar algumas coisinhas dessas referências. Como eu falei, ó, esse é o livro do Érico Assis, que ele acabou de lançar, né? Esse livro também vai ser importante, a gente vai falar dele no próximo, você vê, pelo título do livro, né? A educação está no gibi. Sim. Isso aqui é o que você já tinha colocado. Esse é o que eu falei sobre a Guerra dos Gibis, que ele conta toda a história das brigas entre as editoras no Brasil e lá fora e tal. E você vê que há livros já escritos sobre mangás. Então, esse livro do Gravity aqui é um dos livros mais completos que existem sobre mangás, tá? A Sonia B. de Luiten, ela faleceu, acho que ano passado ou há 2 anos, ela conhecia muito sobre cultura pop japonesa, e ela tem mais, mas esses são 2 livros dela, falando um sobre mangá e outro sobre cultura pop. Esse MacLeod, ele é escritor e desenhista de quadrinhos, então ele tem esses 3 livros. Isso aqui já é uma coisa um pouco mais aprofundada, então, não sei se quem quer trabalhar com quadrinho precisa de cara dar uma olhada nisso, talvez não. Agora, nesses livros ele aponta vários elementos. Ah, interessante. O que é o quadrinho e a fotografia, se comparar. Então, ele tem umas coisas interessantes, né? Outro sobre mangá, né? E esses que a gente falou aqui, do Zé, eu Vergueiro, estava do vendo aqui Ramos nessa e tal, né? bibliografia, Shazam, Esse livro na verdade, é uma coletânea de artigos. Inclusive o Jô Soares tem um artigo lá. O Jô Soares também é fã de quadrinhos. E ele tem um artigo lá falando, se eu não estou enganado, do Capitão América e do Fantasma. Tem muitas coisas. Tem um capítulo lá só sobre onomatopeias, né? Que no Brasil muitas são o formato americano, né? Uhum. Mas algumas foram traduzidas, já são criadas aqui, como da Turma da Mônica e tal. Então, é um livro muito interessante. E esse do Cirne, né? Que é um livro fininho, também tem em sebo, e que conta como os quadrinhos começaram, essa coisa toda. Então, a gente vai botar aqui na descrição do vídeo, ou num comentário fixo, mas eu queria comentar isso antes. Bruno, mais alguma coisa? Nada, finalizamos aqui. Então, a gente volta para a parte 2 daqui a pouco, ok? Com certeza. Então tá, tchau, tchau. Tchau.